Pode ser que você tenha clicado nesse corte sem conhecer o Zona Neutra. Então já se inscreve no canal para você não perder nada, nem gravado e nem ao vivo. Aqui é futebol americano, sem complicação e de torcedor para torcedor. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Senhores. Brandon Aiyuk e a linha do tempo da loucura. Go Commanders! I just want to say, go Commanders! Faz Paulo Antunes, às vezes quando o Paulo Antunes tá meio doido depois de uma latida. Não, cara, isso aqui é difícil, cara. Mas deixa eu fazer aqui um retrospecto do menino, tá? Ele foi draftado na primeira rodada, né, como 25º pick em 2020. Criado em Reno, Nevada, filho de pai camaronês. Ele começou no Junior College antes de chegar a Arizona State. A ética de trabalho lendária desde o college. Técnico relatou que treinava rota solos com 40 graus de calor, depois de 4 horas de prática. Exigindo que os QBs ficassem, mesmo com o braço caindo. Em 2022, ele fez 1.015 jardas. Em 2023, foi second team All-Pro, com 1.342 jardas. Quarto receiver da história dos 49ers, com 2 temporadas consecutivas de mais de 1.000 jardas. Em agosto de 24, ele renova por 4 anos e 120 milha. Né? Que na época chegava no top 3 de wide receiver. O GM John Lynch fala: Brandon é um guerreiro em campo, joga com a paixão que buscamos nos 49ers. E daí a coisa desanda. Né? Ganhou o contrato. Porra! Em outubro de 24, né, semana 6 contra os Chiefs, ele rasga ACL e MCL e o menisco do joelho, temporada encerrada. Em novembro de 25, depois de muito problema, os 49ers anulam as garantias restantes do contrato por falta da participação dele na reabilitação. O Aiyuk para de aparecer no complexo do time. Em dezembro de 25, os 49ers colocam o Aiyuk na lista de Reserve Left Squad, lista de jogadores que abandonaram o time sem se aposentar. O Aiyuk fala que não precisa fazer nada com relação à NFPL, ele não quer processar, não quer nada, quer deixar assim. Em 20 de dezembro de 2025, ele posta um vídeo no YouTube dirigindo acima de 160 km por hora na rua que passa dentro do Levi Stadium. Foi mandado de prisão e demitido, ele apaga o vídeo e pede desculpas. Lembrando, galera, que esse tipo de rua é para andar tipo a 20 milhas por hora. Junho de 26, ele começa a falar que os 49ers estão com medo de cortá-lo, porque sabe que vai provar o que ele vale em outro time. Ele fala também que se estão mentindo, me cortem hoje, que eu assino com o Commanders amanhã. Vamos ver quem está mentindo. Ele revela que ele demitiu o agente dele, Ryan Williams, o que talvez explique bastante coisa. Falando que porque o Ryan Williams é amigo do Lynch, né? E começa a chamar o Williams e o Lynch de weirdos e creepy predators. E o vídeo mais explosivo de todos foi quando ele fala que o Lynch foi até sua casa sem avisar. Veja um homem branco enorme, o safety da NFL, na minha casa. E fala, oh hell no. Enfim. Ele fala que ele tem um temperamento de um toddler, de um bebê. Aparece segurando a bola dos Commanders. Só entra naquele prédio no dia 19 de outubro, que é quando eles vão se enfrentar. Commanders e 49ers, né? E agora ele vira sua ira também para a NFLPA. Acusa membros de mentir e esconder informações de um jogador em nome de um time. Então, ou seja, ele tá tirando bosta pra tudo quanto é lado, né? Espalhou a merda no ventilador. E, cara, tem alguns problemas que ele mesmo cria, Neymar. Porque, assim, o Aiyuk ainda não enviou os documentos que ele precisa enviar, que é o de restatement. E enquanto ele fizer isso, cara, os 49ers nem podem cortar ele e nem trocar ele. E cada vídeo novo dele, ele afasta mais os times, enfim, né? E sem falar, cara, que ele tá subestimando, talvez, a relação que existe entre os Red Coaches, os GMs, né? Ele fica falando mal dos agentes. E os agentes, enfim. Tem que ter essa relação, senão o agente é inútil. A utilidade de um agente é ter relação com os head coaches, com os donos, com os presidentes de futebol e aí por diante. É isso aí. Cara, vou resumir bastante aqui, que como tu falou, nosso tempo tá um pouco contado hoje. Jogadores muito melhores do que o Brandon Aiyuk já foram cortados, entre aspas, da NFL por menos. Antonio Brown, quando ficou doidão, Antonio Brown é um top 10 wide receivers na história. Excepcional. E basicamente foi anulado da NFL quando ficou doidão. Teve mais um ano e já era, jogou a camisa pra cima do Bucks, acabou, sai Antonio Brown. E ele é uma lenda de qualidade. Não dá pra nós falarmos que ambos são wide receivers, de tão grande a diferença entre Brandon Aiyuk e Antonio Brown. E o Antonio Brown foi cortado. Da outra relação, fora do campo, só porque esses assuntos que tu trouxe, a maioria é fora do campo. Sim. E eu não vou entrar no detalhe do quão bom ou quão mal jogou Cam Newton. Mas, Cam Newton não, Kaepernick. Kaepernick teve uma situação fora campo que traz muita informação, muita mídia pra cima dele, mídia que os owners e os times não querem. É o que o Aiyuk tá fazendo.
E, cara, também comparar o Ayuk com o quarterback que foi titular na NFL, o Ayuk também está abaixo, independente de qualidade de jogo, independente do que fizeram fora do campo. Ou seja, o Ayuk, que jogou mal o pouquíssimo tempo que teve, depois desse contrato, está conseguindo atrair ainda pior situação para ele, que faz com que todo o time olhe para ele e fale, cara, é uma máquina, mas será que a gente quer? Tira parte do ser uma máquina. Foi uma máquina em 1 ou 2 temporadas e não é isso que nenhum time quer. É isso aí. Aparentemente, o time do Niners botou o contrato embaixo do braço e falou assim, cara, daqui pra frente, velho, vamos fazer esse contrato valer até aparecer alguma coisa por ele. Não vai aparecer. Não vai. Né? São 120 milhões o contrato dele, sendo que eram 76 garantido. Então, cara, basicamente é o que ele vai ter pra receber. Não, mas 76 garantido também foi Eles já cortado. cortaram os garantidos, mano. Já cortaram tudo? Quando ele parou de ir, na reabilitação, ele cortou, deu um tiro no próprio pé. Então, bom, eu pensei que o garantido dele estava envolvido em outros pontos. Não. Então, cara, de fato... É pura burocracia de não poder cortar, porque o cara não mandou os documentos, tipo um bebê mesmo. Não, e não só por isso. Não só isso. Se o Fernandes quiser, ele segura. Porque Isso. o direito do atleta é dele. Isso. Entendeu? O direito do atleta é dele. Não. E o Fernandes já deu umas declarações, não falando especificamente assim, né, Zuma? Mas falando tipo assim, não, galera, o contrato tá válido. Sim, ele vai ficar aqui. Nós vamos usar esse contrato aqui. Ele vai ficar aí. Porque aparentemente virou uma briga de... Não vou dizer que é uma briga de ego, mas virou um pouco mais do que só performance em campo. Virou uma discussão, né, entre franquia e jogador. E eu acho que o Brandon Ayuk vai tomar o pior nisso aí. E de forma merecida, porque ele poderia, cara, né, ficar quieto, velho. Cara, mas eu vou te dizer até, eu falei isso no nosso grupo VIP, né? Lá do Chama que Veio Brabo. Eu comecei a ficar com um pouco de pena dele, cara. Eu acho que ele tá em surto psicótico. E não tem ninguém acompanhado. Justo. Sabe? Mas aí também, cara... Sim. É. É casado, cara, tem tudo, né? Tipo, teoricamente ele tem uma estrutura, né? Em volta. E dinheiro pra uma porra. Então, tipo, eu digo assim, eu tô ficando com pena porque, cara, é algo Falta que... alguém o parar. Isso. Tem mais um ponto aqui, Zuma, que eu acho que a partir do momento que chega-se num patamar, que agora o Brandon Ayuk tá conseguindo chegar falando tanta merda na internet, onde não é nem só mais essas duas relevâncias, que é o Ayuk e o 49ers. Quando entra num aspecto desse, a própria NFL, vou supor, a própria NFL toma partido ali, conversando com o 49ers, para galera, agora é a resposta da liga de um time contra um atleta / ex-atleta. Não é contra, mas agora como administrar isso é da seguinte forma. Então, a partir de agora, cara, nós temos que mostrar para os outros que não é assim que funciona. É isso aí. Precisamos seguir, senhores, precisamos seguir. É o momento de falar de Terrion Arnold. Cara, eu ia cortar esse assunto do Neymar, não dá tempo. Vou ter que ser rápido. Cara. Não tem como não falar do Terrion Arnold. É a cabecinha do programa, a parte de se machucar. Galera, muito rapidamente, vocês me perdoem, torcedor do Detroit Lions, vocês têm um time, e eu compartilho da dor de vocês têm um time desgraçado. Falta de graça, não um palavrão, mas é um time que, cara, que pena, que triste. É o pior time da história nesse sentido. Porque Browns já foi excelente na década de 30 e 40. Jacksonville Jaguars é um time mais novo e também teve, enfim, não chegou em algum momento. Jets já foi campeão da NFL no primeiro e segundo ano. O Lions, cara... Barry Sanders achamos, aposentou cedo. Megatron achamos, aposentou cedo. 2020, que eu vou falar de um cornerback agora. 2020, draftaram o Jeff Okudah na terceira, achamos um cornerback. Nunca jogou nada. E agora, 2 anos atrás, pegaram Terrion Arnold, um baita de um cornerback, no primeiro round, formaram aquela defesa que estamos chegando para esse ano. A pergunta é, vocês junto com o Chiodin, no nosso programa de quarta-feira, por favor, Zona Franca, assistam toda quarta-feira. Falaram do Lions, era o time do Chiodin também para esse ano chegar e playoffs, e vamos, tá acabando a janela do Lions, talvez, mas ainda tem um timaço. Aí, o que acontece? 2 anos de lesão da secundária inteira, este ano vem! E o Terrion Arnold entra numa situação, vou resumir muito, como Montanha pediu, não é? Eu vou fazer as minhas palavras do que está na mídia, mas não é tipo alguém falando. Ele está sendo acusado, a polícia, com o seu relato sobre tem ele. vídeo, tem tudo. Isso. Cara. Não. A polícia falou, cara, enfim, não quero entrar nesse detalhe, senão vai demorar demais. Ele tinha um Airbnb ali no começo do ano, o Airbnb foi furtado, roubado, e roubaram na casa de $250 mil dele, dos amigos dele ali daquele Airbnb, onde tinha $100 mil em dinheiro, $80 mil num colar, entre outras coisas. E agora, meu entendimento da notícia para ir muito rápido, o Terrion Arnold entendeu que, cara, eles foram tais caras, e ele bolou, foi a cabeça, o que ele está sendo acusado, que foi a cabeça de uma situação onde ele pegou algumas outras pessoas para ir lá e ludibriar quem ele achou que tinha roubado para um lugar específico. Essas pessoas estavam armadas, reteram essas pessoas, para não falar palavras que eu não posso falar na live para ela não cair, para bom entendedor meia palavra basta, reteram essas pessoas, machucaram essas pessoas, e depois, beleza, solta elas então, e foram embora, entraram no carro do Terrion Arnold, é o que está sendo falado, e foram embora. E a polícia já viu isso lá atrás e agora emitiu os mandatos. O grande ponto, Terrion Arnold são 8 crimes, dentre os quais uma das possibilidades é prisão perpétua para ele, por N situações. Ele se entregou à polícia agora, mas está negando todas elas, e o Lions falou, cara, vou deixar o negócio acontecer, entendi que algo pode ter ocorrido ali, vou deixar o negócio acontecer. O ponto não é multa dessa vez, é algo bastante grave de um jogador de primeiro round, que tem umas 30 milhas, umas 30 milhas garantida por ser um jogador de primeiro round, metade de primeiro round, e jogando bem como ele estava jogando, era certo que ia
assim que terminasse o contrato dele, ele ia receber umas 120 a 150 milha para jogar mais 4 anos. Tava feito na vida. Um detalhe importante é que parece que essas pessoas que ele deu esse susto, entre aspas, não é que entram na casa. As pessoas conseguiram provar, eles tinham um álibi, que eles estavam em outro lugar, não tem nada a ver com eles. Ou seja, foi uns caras aleatórios que eles fizeram isso. Enfim, olha que cagada para um jogador desse, que volta e meia acontece, seria o ideal, tipo a gente fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando um jogador larga a bola antes de entrar na endzone, que pelo amor de Deus, toda reunião tinha que entrar o time e falar, não façam isso, tem que fazer algo referente a essas situações extracampo, cara. Porra, não faz isso, jogasse a tua carreira, a tua vida, etc, tudo fora. Que pena, que desgraça pro jogador e pro torcedor e pro time do Detroit Lions, cara, que time amaldiçoado, cara. Eu acho que vale a pena só a gente separar a franquia do jogador, né? O Lions não tem nada a ver com isso, e agora segue aí a justiça americana em relação ao caso, e o que ele for julgado, culpado, que cumpra a pena, e é isso aí. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.